nós pedimos que fosse feito o convite, né, a cada um de vocês. A Copasa, em decorrência dos acontecimentos dos últimos dias, né, com a emissão do decreto legislativo, logicamente chegou ao conhecimento, né, aqui nosso da Copasa, e nós emitimos uma nota de esclarecimento que foi divulgada para a imprensa, de maneira geral, e ainda assim nós percebemos que foram ainda mantidas algumas dúvidas que, no nosso entendimento, precisam ser esclarecidas. Então, o motivo desse convite para reunirmos aqui é exatamente, né, para ver os questionamentos e trazer os esclarecimentos por parte da Copasa em relação especificamente a este assunto ou, né, algum outro assunto que vocês tenham em pauta também, principalmente em referência ao sistema de água e esgoto de Divinópolis. Então, a nossa posição, né, de que podem estar à vontade para as perguntas, aos questionamentos. E aí, Vinícius, né, a organização e a forma, se podemos iniciar, se entenderem, ser, né, dessa forma. Quem quer começar? A gente vai fazendo de cada vez. Então, eu queria, assim, acho que o objetivo principal da coletiva é esclarecer sobre a cobrança ou não da taxa de esgoto aqui em Divinópolis, tendo em vista o que foi aprovado na Câmara Municipal. Sim. Então, eu acho que, assim, o que seria interessante seria esclarecer qual que é a visão da Copasa em relação a isso, como é que vocês receberam a aprovação desse decreto e o que vai ser feito a partir de agora. Se o que foi aprovado, digamos assim, se sobrepõe a uma outra legislação e por isso não pode ser colocado em vigor, ou se com essa aprovação algo vai mudar? Bom, só para deixar claro, logicamente, que aqui, né, nós teremos questionamentos e vamos começar a responder de ordem técnica e de ordem legal, inclusive, que é o caso. Vinícius já apresentou o doutor Eleazar, que é o advogado da Copasa, que veio para nos dar esse apoio. Eu vou iniciar, né, o esclarecimento em relação ao tema e ele vai complementar, logicamente, colocando as questões legais. Como foi dito na nota de esclarecimento, né, nós realmente recebemos a notificação da aprovação do decreto. O que precisa deixar claro aqui, né, e o que nós procuramos deixar claro nesta nota de esclarecimento que foi encaminhada, é que a cobrança da tarifa de esgoto em Divinópolis, ela está regulamentada, né, nós temos uma regulação da agência reguladora que preconiza a cobrança pelos serviços que estão sendo prestados. Então, hoje, né, reiterando, a nossa cobrança em Divinópolis hoje, em praticamente 97%, para 97% da população, é uma tarifa que diz respeito à prestação do serviço de coleta, transporte e manutenção do sistema de esgotamento sanitário, e para uma parcela em torno de 3,5% a 4% da população, é cobrada a tarifa para a prestação do serviço de forma completa, inclusive com o tratamento. E isso acontece hoje em Divinópolis para as pessoas que estão, que vivem, né, na região do Distrito Industrial, cujo esgoto já é coletado, transportado e tratado na estação do Rio Pará desde outubro de 2013. Com relação ao decreto em si, existe também, né, e isso foi colocado na nota técnica, existe uma ação que foi movida pelo Ministério Público, cuja decisão, né, já tramitou em julgado, em que o parecer, né, em relação a esta ação é muito clara e deixa muito claro de que comprovadamente a Copasa presta o serviço e esta cobrança ela é legal. Inclusive na ação, né, também fica de forma muito clara, o juiz deixa de forma muito clara, apesar de fazer menção à lei e ao decreto anterior emitido pelo prefeito Vladimir, que independente desse decreto, ou seja, a alegação que é posta hoje no decreto é de que não existem ETs nos bairros Terra Azul, Costa Azul, Nova Fortaleza 1 e 2, e sim fossas. Existem fossas sépticas que fazem o tratamento do esgoto, e isso foi comprovado, inclusive, com diligência do Ministério Público. E neste processo, o Ministério Público, inclusive, deixa claro que foi comprovado que o tratamento é feito,
Mas a decisão judicial aponta, inclusive, que mesmo que não houvesse este tratamento, o serviço hoje foi comprovadamente que a Copasa presta o serviço e a cobrança é legal e será mantida. Então, neste momento, com base no que nós recebemos, né, apenas com o documento que recebemos desse decreto, para a Copasa, ele não tem efeito de suspensão dessa cobrança. O doutor Eleazar pode, né, de forma, inclusive juridicamente, deixar claro em relação a esse procedimento. Só uma dúvida, essa cobrança é feita, o percentual é calculado de acordo com o consumo de água, correto? Sim, correto. Você citou que apenas a região do Distrito Industrial paga pelo tratamento, porque lá já é feito desde 2013? Correto, isso, outubro de 2013. Aí como que é? O que a população dos outros bairros paga e o que a população do Distrito Industrial paga? Só para esclarecer qual que é a diferença para quem não tem tratamento e para quem já tem. A população do Distrito Industrial paga uma tarifa hoje de 90% em relação ao percentual cobrado para a tarifa de água. Então, nesta tarifa engloba coleta, transporte e tratamento. Para o restante da população, que a gente chama de Bacia do Rio Itapecerica e Ermida, a população hoje paga um percentual de 43,75% em relação ao consumo de água. Percentual esse, repito, relativo à prestação do serviço de coleta, transporte, manutenção e disposição. A partir do momento em que a estação de tratamento do Rio Itapecerica iniciar o tratamento, e isso nós estamos com planejamento, a data final para a conclusão das obras é dezembro. Estamos trabalhando com uma possibilidade de antecipação de início da operação da unidade, não na sua totalidade, o início de operação parcial, e para aquelas pessoas que estiverem nas regiões em que o seu esgoto já estiver sendo conduzido para essa estação e efetivamente sendo tratado, vai haver a mudança desse patamar tarifário. Então isso vai ser de forma gradativa para toda a cidade de Divinópolis. Essa região do Distrito Industrial, o esgoto é tratado na ET do Pará? ET do Rio Pará, correto. Sobre a questão legal, Eleazar? Com relação à revogação dos decretos do Executivo, que foi feito pelo decreto do Legislativo atualmente, o 0218, na verdade não muda a realidade quanto à legalidade da cobrança dessa tarifa. Porque o decreto anterior do Executivo, ele simplesmente regulamentava uma disposição que já estava na lei, que autorizou o convênio que foi feito com o Estado e o contrato de programa. Então, na verdade, ele simplesmente revogou uma regulamentação, né? Mas que, na verdade, essa ausência de regulamentação, ela não interfere na legalidade pelo fato da norma federal, que é a Lei 11.445, que estabelece as diretrizes do sistema de saneamento básico como um todo, ela já cria toda a estrutura do serviço de esgotamento como uma atividade pluralizada. Então, na interpretação dessa lei maior, né, da lei federal, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu que o sistema de esgotamento ele tem várias fases e qualquer uma dessas fases ela tem um custo. E esse custo autoriza a cobrança da tarifa. É uma prestação de serviço efetiva e por isso que a tarifa é legal. Então, toda essa discussão já está sedimentada até o Supremo. E nessa ação que a gente apontou já na nota divulgada, toda essa discussão... STF ou STJ? STF ou STJ? STJ. Porque em termos de interpretação de lei, a Corte Superior é o STJ. Quando a gente trabalha em termos constitucionais, é o Supremo. Mas quem tem a competência constitucional para interpretar a lei federal é o STJ. E aí já está sedimentado em sede de recurso repetitivo essa regularidade da cobrança da tarifa. Então, o fato do decreto legislativo ter simplesmente revogado a regulamentação municipal não influi em nada na perspectiva que a gente já tinha no âmbito federal, que vale para o país inteiro. Só uma dúvida, para não confundir. Essa normatização federal não é resultado de uma ação? Não. A Lei 11.445 de 2007 é uma lei federal em que ela regulamentou todas as diretrizes do sistema de saneamento básico, de tudo, ou seja, tratamento de água,
tratamento de esgoto, coleta de resíduos, entendeu? Então, essa lei tem todas as diretrizes e ela funciona no país inteiro. E dentro dessa estrutura que ela criou para o país inteiro, ela dividiu o sistema de esgotamento como uma atividade priorizada. Então, você tem várias fases. Se você for ali no texto da lei, e essa ação que teve, que correu com Divinópolis, que foi proposta pelo Ministério Público, toda essa discussão sobre a legalidade, sobre a pluralidade de fases do sistema, foi discutida, foi examinado e tem um acordo tratando de toda a questão legal sobre a cobrança da tarifa. Então quer dizer que, de certa forma, não tem peso esse decreto pedido por aqui, uma vez que já foi definido pelo STJ, que é o órgão supremo, que não há o que ser feito, que realmente essa cobrança vai persistir. Não, de forma prática, essa discussão do STJ sobre a forma de tarifa, ela já é mais antiga, ela estava sedimentada. Essa discussão sobre o decreto, sobre a legislação municipal, ela foi discutida no âmbito dessa ação civil pública que foi proposta aqui em Divinópolis e já foi julgada pelo nosso Tribunal de Minas. Então, na verdade, justificativo, desculpe pelo que eu estou entendendo, pela não validade do decreto, não é, na verdade, essa ação civil pública transitada e julgada. Não. Mas essa lei 11.000 que você falou hoje está Exatamente. regularizando. Exatamente, porque... Então, na verdade, o justificativo é outro. Porque assim, dentro da estrutura que foi montada, o sistema de saneamento, todas as diretrizes, ele já prevê essa diferenciação, entendeu? E aí, dentro da interpretação sistemática que o STJ fez, é que é devido, porque existe um custo. O serviço existe, está sendo prestado e tem custo. Então, a tarifa é devida. Criou-se dentro dessa estrutura. Se, abaixo da legislação federal, você criar uma lei que vai contrariar essa posição já firmada, ela está sendo ilegal, entendeu? Você disse que a lei 445. 2007? 2007, uma lei federal. Só a título de curiosidade, por que então que o Ministério Público teria impetrado essa ação? Ele entrou com a ação discutindo justamente os termos que foram colocados dentro da lei municipal. E aí a discussão que se travou dentro dessa ação é justamente que a lei municipal não poderia contrariar o que já está estabelecido em sede nacional e que o STJ já tinha sedimentado, que é assim que funciona. Então, toda discussão, se vocês lerem um acordo, onde foi debatido, vai ver que toda essa discussão sobre a lei municipal, sobre o decreto que regulamentou, no caso em específico, o Ministério Público chegou a questionar a legalidade desse decreto que regulamentava a cobrança. E aí foi se definido que estava tudo regular, de acordo com a lei em âmbito nacional. Né? E a posição que o Ministério Público defendeu nessa lei aqui, nessa ação inicialmente, é basicamente o que está sendo levantado pela Câmara agora, entendeu? Essa discussão já aconteceu em tempos anteriores. Essa ação aqui é de 2013. Eu cheguei atrasada. Essa lei, ela fala o quê? Qual lei? Essa lei 11.445. Ela estabelece todas as diretrizes em âmbito nacional do sistema de saneamento. Entendi. Saneamento básico que engloba tudo. Tratamento de água, de esgoto, coleta de lixo, tratamento de Antes de iniciar essa cobrança pela coleta, como que era feito? Porque ela começou a ser cobrada quando houve o contrato. Antes disso, quem fazia essa coleta? A prestação do serviço anterior à Copasa era feita pelo município. Tá, mas aí a coleta era feita pela mesma, eu acredito, mesma tubulação. A Copasa indenizou o município, foi por essa rede, ela tipo que comprou a rede? Na negociação feita pela Copasa com o município, um dos critérios, uma das partes da negociação dizem respeito exatamente a isso. A partir de 1º de janeiro de 2012, a prestação, a responsabilidade pela prestação do serviço de esgotamento sanitário em Divinópolis foi transferida pelo município, através, logicamente, do contrato de programa, para a Copasa. Dentro deste processo, um dos itens que compõe o contrato de programa é exatamente a indenização de parte da infraestrutura que foi implantada pelo município até então e que passaria a ser utilizada pela Copasa a partir dessa data. Então, Mas você já tinha uma infraestrutura montada, por que cobrar? Nós Qual estamos é o custo que a Copasa tem? Além da ampliação do sistema, nós temos o custo de manutenção diária desse sistema. Então nós temos os serviços que são demandados,
nós temos a própria ampliação do sistema, nós temos os serviços de crescimento vegetativo que a gente fala, que são as novas ligações, os novos trechos de rede e a manutenção propriamente dita desta infraestrutura que foi implantada em várias épocas durante o município. Então nós temos redes. A época que a Copasa assumiu a concessão, nós tínhamos redes e infraestrutura implantada há 1 ano, mas também tínhamos estrutura implantada há 40 anos. Então, parte da manutenção desse sistema, inclusive, e a ampliação dessa infraestrutura de coleta e transporte é que caracteriza a prestação do serviço. Logicamente, somado a isso, as manutenções que são feitas, né, em todos os sentidos, de vazamentos, de entupimentos, de substituição de redes. Então, tudo isso, de ligações, novas ligações. Então, é esse o serviço que é prestado desde o 1º de janeiro de 2012. Tem um levantamento de quanto a Copasa arrecadou com o pagamento dessa taxa de esgoto? Temos, né, esses números ali, né, nós temos os registros de todos os valores faturados, inclusive foram informados à CPI, tivemos demanda nesse sentido, mas temos sim, tem os números aqui de pronto, ano a ano, né, mas temos sim, né, os valores que são faturados. Mas tem como fazer esse levantamento, passar para a gente, o ministro mandar pelo e-mail? É possível, tá? Né? A gente pode fazer um levantamento ano a ano. Como eu disse, são valores que já são de conhecimento, que foram encaminhados, né, para a CPI, compõem o relatório, inclusive, da CPI. Conhecimento da CPI, não da imprensa. Sim. A gente pode gravar com vocês então, uma sonora? Vinícius, pode gravar já? Já encerrado, aqui. Então, Teria como entrar ao vivo com ele 2 minutos? Vocês se importam? Na verdade, 1 minuto e meio. Vocês se importam? Não, o programa é 11h40, né? Então tem que fazer para voltar. espera aí, eu dar. Gravem rapidinho então. Deixa eu ver se eu